Olá, boa noite, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o Fórum 21, 11 de setembro de 2019, fatídica data de 11 de setembro, né? Rememoramos hoje o atentado de 11 de setembro, às Torres Gêmeas em 2001, e rememoramos também o golpe militar no Chile, né? Quando o general Augusto Pinochet derrubou o presidente legitimamente eleito Salvador Allende, que foi morto e instaurou uma ditadura sangrenta que durou até a década de 90. É uma data importante para refletirmos aí o peso das ditaduras, principalmente num país governado por um presidente que tem um saudosismo de ditadura militar, né, que vive falando sobre isso. Enfim, vocês que estão nos assistindo, provavelmente estão nos assistindo às 21h. Eu devo só fazer um esclarecimento aqui, esse programa foi gravado um pouco antes da exibição, estamos aqui no final da tarde, fazendo essa gravação, portanto, a gente não vai conseguir fazer aquela interação em tempo real com vocês. No entanto, nosso programa está sendo, como vocês estão reparando, veiculado no horário normal e vocês podem assistir em qualquer outro horário. Bom, como vocês devem ter reparado, estamos hoje com a deputada Alice Portugal, deputada federal do PCdoB pela Bahia. Tudo bem, deputada? Tudo bem, um prazer estar com vocês, especialmente nesse 11 de setembro, para falar do ataque do governo Bolsonaro à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação e às universidades. Legal, deputada, a gente vai discutir sim bastante esses assuntos. Eu vou rapidamente, antes, só passar para o Jorge, antes da gente começar a nossa entrevista, para ele comentar rapidamente uma apuração que ele fez aí na Câmara dos Deputados, que tem relação com a questão da Amazônia, né, Jorge? Boa noite para você, tudo bem? Olá, Ivan, muito boa noite para a deputada Alice Portugal. Exatamente, Ivan, as queimadas da Amazônia ainda continuam repercutindo, tendo implicações políticas aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília, né? Porque hoje à tarde, desta quarta-feira, 3 deputados federais, eles acionaram a PGR, a Procuradoria-Geral da República, né, para que tanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, eles sejam investigados, né, exatamente pelos danos ambientais frutos aí da queimada, das queimadas, né, dentro de que cada um desses personagens eles vão ter uma responsabilidade apontada nessa ação, né? A primeira do presidente Jair Bolsonaro é por ter incentivado aí críticas contra os indígenas, né? O presidente não esconde a ninguém a sua insatisfação com a demarcação de terras indígenas. Ele falou mesmo que no governo dele não vai ter mais o que ele chama de palhaçada, né? A garantia dos direitos de terras indígenas, e o ministro Ricardo Salles que seja investigado nessa ação, né, sobre omissão em relação às queimadas, né? Porque a gente já falou em outras edições desse programa aqui na Fórum, porque toda vez que tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ministro Ricardo Salles eram questionados sobre as responsabilidades, era empurrando, né, fazendo aquele jogo de cintura e empurrando para lá e para cá, né? Então agora a Procuradoria-Geral da República já está com essa ação para que seja investigado, né, inclusive a responsabilidade desses agentes públicos, né, tanto o presidente quanto o ministro do Meio Ambiente. Ivan. Legal, Jorge. Bom, vamos começar a nossa entrevista aqui com a deputada federal Alice Portugal. Eu vou começar com um assunto, a gente vai falar sobre esse 11 de setembro também, a gente tem uma pergunta preparada sobre isso, mas eu vou começar com outro assunto, que é com relação à questão da ciência e educação. Bom, deputada, como a senhora sabe, desde o início do ano, a CAPES anunciou um corte de mais de 11 mil bolsas, né? Foram suspensas, o governo prevê 16,5 milhões para essa finalidade na proposta de orçamento do ano que vem, antes 127,4 milhões autorizados para este ano, que já foi suficiente para as bolsas, né? Como a senhora avalia esse corte na educação e na ciência no momento em que o país tenta superar uma crise econômica? Deputada, boa noite para a senhora. Boa noite. Primeiro, dizer que o Fórum abordar esse assunto, para nós, é muito importante, porque a comunidade científica, as universidades estão em polvorosa. A verdade é que o governo Bolsonaro abriu guerra contra a ciência, a tecnologia, a inovação, e, ao fazer isso, conspira contra a industrialização, contra o desenvolvimento na agricultura, contra o desenvolvimento em todas as áreas que demandem pesquisa no sentido de soberania.
Então, como é um governo que pretende que o Brasil ele seja um quintal dos Estados Unidos da América do Norte, eles dispensam. É dispensável pesquisa. Aliás, eles têm dito com todas as letras, ora, a universidade não é para todo mundo, é isso que diz o antiministro da Educação, esse senhor Weintraub, que precisa ser retirado do Ministério da Educação. Tem que pedir para sair. Não tem equilíbrio, não tem envergadura e não tem respeito, acima de tudo. Então, os cortes são imorais. São cortes que conspurcam contra a soberania. São cortes absurdos. É a metade do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em março, cortaram 42%. Agora, avançaram para muito mais. Fizeram um acordo para que todos votassem do PLN 18, que eles iriam abrir o contingenciamento, suspenderiam o contingenciamento. E nós, aqui da oposição, suspendemos a obstrução, votamos no PLN 18 e até agora nenhum centavo foi liberado para as universidades que não terminam um ano. Não conseguem, Ivan, pagar água, luz, terceirizados de limpeza e vigilância, e muitas delas já estão parando as atividades. A Universidade Federal de Santa Catarina entrou em greve. Então, hoje pela manhã, nós recebemos o professor Ildeu, da SBPC, os representantes da CAPES, mesmo sendo alguém indicado pelo governo, está lá questionando, lutando, idem, o CNPq. Não é? Então, hoje nós tivemos as representações dos organismos de fomento à pesquisa clamando por recursos, porque o Brasil ele já está numa posição incômoda nos países que compõem a OCDE. Nós estamos em posições muito desvantajosas em relação, inclusive, aos nossos vizinhos da América Latina, quer seja no investimento em pesquisa, quer seja na quantidade de alunos na graduação, não é, per capita, enfim. Nós sabemos que isso é um demonstrativo, é um índice de desenvolvimento humano que tem que ser levado em conta pelo Brasil. E esse governo, infelizmente, decretou guerra à inteligência brasileira, não é? Desdenha da capacidade de produção do país, alega que é porque a qualidade do ensino é baixa que eles cortam. Ora, se a qualidade é baixa, nós temos que investir mais para subir a qualidade e ter método. Mas o que governa a ação dos cortes é uma visão fundamentalista, já que estamos em 11 de setembro. É uma visão quase talibã, é uma visão de combate a um chamado marxismo cultural, que nós não sabemos o que conceitualmente é isso, não é? É uma visão sem método, é uma visão absolutamente retrógrada e que fará do Brasil uma republiqueta e prejudicará irreversivelmente a proteção ao meio ambiente, o desenvolvimento das ciências farmacêuticas, que é a minha área, o desenvolvimento das ciências médicas, o desenvolvimento da engenharia brasileira, que já foi ultra prejudicada com a ação falimentar das empresas, ora, que se prendam os corruptos, mas que não se feche as empresas do Brasil. E ainda vem o projeto Futurice, que é, na verdade, o Faturice, para fazer com que os reitores virem captadores de recursos e, infelizmente, alugadores da mão de obra das universidades brasileiras. Deputada, é isso, o diagnóstico é muito ruim, hein, Jorge? Deputada, realmente, as notícias, o que a gente vê é que o presidente Bolsonaro está o presidente de mãos de tesoura, né? Porque nessa quarta-feira ele já anunciou um novo corte de 43% para o fundo audiovisual, né? Já no começo do ano ele polemizou aí com essa questão dos filmes, das temáticas, que se ele não pudesse colocar um filtro na Ancine, ela deveria ser fechada. Aí, ou seja, nessa quarta, mais esse corte é de 43%. E aí, deputada, é o que eu pergunto para a senhora, se na sua avaliação, por qual motivo o governo vai escolhendo essas áreas como educação, pesquisa e cultura para enxugar gastos? A senhora vê algum interesse por trás dessas áreas? É o que eu acabei de falar, Jorge, ele enfrenta a inteligência, ele detona a universidade, a produção e o pensamento crítico no Brasil. Ele usa um método que nós conhecemos muito bem, é o chamado método da saturação. Ele joga bomba em todos os lugares, mas o elemento nuclear da ação deste governo, que na campanha se envolveu na bandeira verde e amarela,
mas é o mais entreguista da história da República, é justamente esse objeto. É fazer do Brasil um país desnacionalizado, sob a égide de um suposto ultraliberalismo. O ministro Paulo Guedes chegou numa reunião de investidores nos Estados Unidos, levantou os bracinhos, né, e gritou: comprem, comprem, comprem. Então, os Correios entraram em greve hoje, os seus trabalhadores, não é? Ainda achando que é possível salvar os Correios. Se não houver uma mobilização nacional de grande porte, eles vão privatizar os Correios, vão vender a Eletrobras, vão vender o que resta da Telebrás, vão privatizar as empresas. Alô? Aí, estou em dia. Né? Vão privatizar as empresas estatais, vão acabar a Anvisa. Né? Acabar a Anvisa. Enfim, nós temos uma série de questões que estão postas e o motivo pelo qual eles agridem as universidades, a ciência e a tecnologia, a pesquisa pura e a pesquisa aplicada. Que o Brasil tenha, né, uma possibilidade de independência e que tudo se importe. É assim que usam, é dessa tática que usam os governos entreguistas. É isso que está acontecendo exatamente agora. Sim. Deputada, resumiu bem, né? O telefone toca de vez em quando, mas eu volto, viu, gente? Não, imagina. Acontece, programa... transmissão, esse hub aqui à distância. Deputada, agora, mudando de assunto, vamos partir para essa pauta que ainda continua à tona e tende a se intensificar, que é a pauta do Lula livre, né? Por que eu toco nessa pauta? Ontem, deputada, a juíza Carolina Lebos, como a senhora sabe, autorizou o presidente Lula a ser ouvido pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, que vai apurar supostas violações aí ao seu direito de defesa, né? A sindicância foi aberta em julho e agora foi autorizada aí essa oitiva com o ex-presidente Lula. Né? E ele deve, inclusive, reforçar esse conteúdo da Vaza Jato, essas mensagens que mostram um conluio dos procuradores ao arrepio da lei para levá-lo à prisão. Deputada, na sua avaliação, com essa notícia de que Lula vai ser ouvido pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, somada a outras notícias aí que reforçam essa nuance partidária da Lava Jato com as reportagens do Intercept, você acha que o ex-presidente Lula caminha aí para a liberdade em breve, ou a senhora acha que ainda é difícil a gente pensar nisso? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Olha, o presidente Lula, como já disseram juristas de várias escolas, né, o Lula já tem condições de ter progressão de pena. Acabo aqui, há momentos atrás, de encontrar o advogado, o ex-deputado, Adi Damus, e perguntei a ele disse que não faz mais previsões, porque no Brasil, com o Estado Democrático de Direito atingido de morte, como está, e as reportagens do Intercept Brasil mostram isso, nós temos um caso de um procurador que procurou de maneira seletiva, né? Nós temos um juiz parcial, um tribunal venal da 4ª Região e, lamentavelmente, prisões injustas, prisões com processos inconclusos, não é? Imprensa enganada. Não é? Então, realmente, o Estado Democrático de Direito está extremamente ferido. E o Adi acaba de me dizer que ele não quer fazer previsão, mas que ele está muito perto. Eu estou aqui na mão com esse documento. Isso aqui é coleta de assinaturas para a CPI da Vaza Jato. E nós estamos chegando, aliás, nós já chegamos. Só que nós queremos ainda uma margem de segurança, caso alguém seja pressionado a retirar. Nós vamos instalar essa CPI no Congresso Nacional para entender o porquê, que mecanismos, se custou quanto para que alguns usassem da justiça para fraudá-la. Porque a justiça foi fraudada, o sistema de justiça foi dilacerado nesses processos, especialmente no processo de prisão do ex-presidente Lula, com a seleção de determinados áudios. Então, 22 áudios foram guardados e um foi solto numa edição barata, numa edição, infelizmente, criminosa. Então, realmente, eu espero que o presidente Lula seja solto. Lendo engano dos que acham que a bandeira do Lula livre é só tirar o Lula da cadeia.
A bandeira do Lula livre é a bandeira que simboliza, sem dúvida, os elementos nucleares da luta pela democracia, da luta pelo retorno da integralidade do Estado Democrático de Direito, da demonstração que nós não vamos dobrar a espinha para prisões injustas, para perseguições políticas, para censura, como ocorreu na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, como, inclusive, neste momento ocorre com a tentativa do fechamento da Ancine, com o corte de recursos, morte por inanição, mas, acima de tudo, tentativa de botar um carimbo da censura, o velho carimbo da censura, nos filmes, nas produções de documentários. Eu fui presidente da Comissão de Cultura dessa casa, fui a relatora da lei que hoje vige do audiovisual. É uma lei democrática, o bom senso tem sido usado, inclusive com uma certa autorregulamentação de conteúdo, tanto na propaganda como nos documentários. Nós temos uma produção brilhante no Brasil, e o que esse povo obscurantista, fundamentalista, que numa atipia eleitoral chegou ao governo pelo voto, quer é calar a nossa boca e amordaçar a educação, a pesquisa, a cultura, a liberdade. Muito bem, deputada. A gente vai acompanhar essa questão dessa CPI, que ela é muito importante aqui, ainda mais nesse momento decisivo da política brasileira. Você que está nos ouvindo, nos vendo, fale com o seu deputado, peça para assinar, pega o deputado que teve voto no seu município, diga, assina lá, assine que nós vamos lhe respaldar. É preciso investigar. É preciso investigar o porquê. Porque eles não dizem, George, que os áudios e os textos não são verdadeiros. No começo, tentaram dizer que não coincidiam, que não tinham, não faziam sentido. Agora não tem mais jeito. São áudios conectados e vários procuradores já testaram a veracidade dos áudios, pedindo até desculpas a Lula, no caso dos comentários escatológicos sobre a morte de Marisa e do neto do Lula e do irmão do Lula. Então, os áudios estão mais do que comprovados e atestados. Então, nós precisamos investigar e é preciso que os deputados assinem a CPI. Exatamente, deputada, bem lembrado, O Leandro Demore esteve aqui na terça-feira, na Comissão de Trabalho da Câmara, e ele relembrou também que o próprio Faustão, que apareceu aí no começo em algumas conversas, a gente teve outras pessoas aí confirmando a autenticidade dessas mensagens, Então, vai caindo cada dia mais em descredibilidade essa defesa, tanto do ministro Sérgio Moro quanto do procurador Deltan Dallagnol, tentando sair aí pela tangente, dizendo que não reconhece essas mensagens, Mas, enfim, vamos aguardar aí a instalação dessa CPI. E aí, deputada, eu vou mudando rapidamente aqui de assunto, para fazer uma outra pergunta para a senhora, porque desde o vereador Carlos Bolsonaro, e a gente vai voltar a falar da família do presidente, ele escreveu na noite de segunda em uma rede social, que por vias democráticas não haveria as mudanças rápidas que eles desejam para o país, Essa manifestação dele gerou bastante repercussão, teve bastante bate-boca aqui no plenário da Câmara, tanto também no Senado, porque essa postagem do filho do presidente, deputada, ela foi alvo de críticas tanto da OAB quanto de parlamentares que viram nessa manifestação uma ofensa ao Estado Democrático de Direito brasileiro. Como que a senhora observou, deputada Alice, esse flash do clã Bolsonaro a posturas autoritárias? Inclusive, também me manifestei no Twitter, no plenário e nas ruas. Realmente, o clã é um clã desastrado, é um clã que faz anteparo para as milícias. Infelizmente, realmente é um grupo que assalta o poder pelas urnas, mas que mostra a cada dia o que veio. E o Carlos Bolsonaro, ele disse o que eles pensam. No momento de sincericídio, vai ao Twitter e diz que a democracia precisa morrer. E aí, meus amigos, assim morrem as democracias, Assim morrem com manifestações dessa natureza. Ele precisa dizer que desejos são esses, que desejos primitivos são esses. Ele quer o quê? A ditadura, quer fechar totalmente o país, quer acelerar de maneira autoritária o seu mando, que já é construído aqui com a compra de votos no plenário da Câmara dos Deputados.
Então, o que eu disse no Twitter foi exatamente isso e disse aqui no plenário. Né? Infelizmente, um elemento despreparado, idiotizado no núcleo do poder do Brasil e, ao lado dele, o clã, não é? Arrogante, despreparado, não é? A banca, através do ministro Paulo Guedes, vendendo tudo e quebrando a soberania do Brasil. E, lamentavelmente, esses maus exemplos do poder judiciário que confiscaram o Estado Democrático de Direito, usaram a justiça partidariamente para tirar o principal opositor de Bolsonaro do processo eleitoral e ganhar as eleições. Está mais do que provado que a prisão do Lula foi isso. Não é? Se nós tivéssemos, talvez, mais algumas semanas, né, teríamos conseguido desmontar a farsa. Não deu tempo. Mas agora a farsa precisará ser desmontada, porque eles estão confessando. Então, mais do que nada, aquela fala do Carlos Bolsonaro, que eu não sei que número ele é, nesse clã desastroso, não é? Que é 01, 02, 03, e o Bolsonaro é o -1. Não é? Então, efetivamente, o que ele faz é uma confissão. É uma confissão de arrogância, de autoritarismo, de viuvez da ditadura, que é o que eles querem voltar. Legal, deputado. Falando em desvendar e o que aconteceu, a gente promete que a gente está caminhando para o final, a gente tem uma perguntinha também sobre a CPI das fake news, né? Inclusive, que vai ter na Câmara aí. Já instalou. Pois é. Antes dessa pergunta, o Jorge vai fazer na sequência, deputada, mas eu queria saber de uma outra coisa, um assunto em alta, sua opinião sobre, né? Que é essa tentativa aí do Paulo Guedes, que já está tentando ressuscitar a CPMF, né? Nós da imprensa aqui, nós estamos noticiando durante essa semana, né, que esse assunto veio à tona, que antes de ser presidente, o Jair Bolsonaro, como seus filhos e outros deputados que compõem a base do governo, criticavam a medida, o resgate da CPMF, falando que não abria espaço para o novo imposto. Bolsonaro chegou a falar que seria uma cubanização do Brasil, lá em 2014. Na campanha ele prometeu que não ia ter, que tudo que se falava sobre isso era fake news, que não ia voltar ao exposto. Enfim, para a senhora, deputada, como a senhora enxerga essa postura agora do governo Bolsonaro, cometendo aí esse estelionato eleitoral, né? E se a senhora acha que é mais espaço para mais esse imposto no Brasil? Olha, na verdade, é um governo com um viés fiscal, né? Um viés fiscalista. Eles só pensam na arrecadação, infelizmente, não para investir no que a população brasileira precisa. Saúde, educação, segurança pública. Eles querem mais dinheiro para pagar em dia a dívida com os bancos, a dívida pública, que não é auditada. Né? Os governos de Lula e Dilma, governos de centro-esquerda, que tiveram grandes êxitos, também tiveram erros. Talvez o maior erro foi não ter dado à população a profunda identidade com as suas conquistas. E agora as conquistas estão se esvaindo e o povo ainda não se livrou da anestesia que lhe foi aplicada. Então, essa consciência, não é, de pertencimento das conquistas adquiridas. Mas, infelizmente, o viés fiscalista, o Lula nos libertou do FMI, mas a dívida com os bancos não foi auditada. Então, nós defendemos isso, tem que auditar essa dívida, libertar o Brasil dessa dívida. Paulo Guedes é um agente dos bancos, ele é um agente do mercado financeiro, é o que ele significa neste governo, com muitos aliados aqui na Câmara dos Deputados. Você veja que na pauta democrática, o centro político, o chamado centrão, vem conosco. Na pauta econômica, Rodrigo Maia, dentre outros, leva esse centro para essa agenda, que é uma agenda de entrega, uma agenda de perda econômica para o Brasil. Então, o que eu penso é que a CPMF ela vem não para sustentar a saúde, como sustentou no passado, e que incomodava os ricos, porque, de alguma forma, podia se calcular a movimentação bancária que eles não declaravam. Não é? Hoje, ela vem para sustentar os bancos. E, evidentemente, eles vão mudar o discurso sem nenhuma cerimônia, como ele mudou na reforma da Previdência. Ele dizia que era uma imoralidade tirar a aposentadoria dos mais pobres, das viúvas. Felizmente, o Senado reformou essa emenda que nós defendemos do PCdoB, que não se poderia ter uma aposentadoria, uma pensão menos que um salário mínimo. Mas ele foi sem cerimônia nenhuma e traiu o povo. Traiu a segurança pública, os policiais, senhores policiais, vejam aí. Então, eles vão também virar, né? Mas nós vamos enfrentar e podemos derrotá-lo nesse quesito.
Muito bem, deputado. O papo aqui está maravilhoso, mas a gente já vai caminhando aqui para o final do programa. Mas antes disso, eu queria fazer para a senhora uma última pergunta, né, que até sobre um tema que a gente comentou aqui, que é essa CPI das fake news que foi instalada ontem aqui no Senado Federal, aqui no Congresso, né? Ela vai ser uma CPI que vai funcionar toda terça-feira, ou seja, teve uma sessão ontem, semana que vem já previsão de ouvir aí o pessoal dos provedores de redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, né? E aí, deputado, o que eu pergunto para a senhora é porque eu estive lá cobrindo e o que a gente percebeu é que a instalação dessa CPI, ela despertou uma postura de um certo desespero entre os apoiadores do governo, né? Porque eles, sabendo que essa campanha do presidente Jair Bolsonaro, ela foi alicerçada em fake news, a senhora acredita que pode haver algum impacto no governo com o andamento dessa CPI? É o que eu espero. Essa CPI tem grande importância, né? Nós corremos para coletar essas assinaturas, não é fácil, não foi fácil. O senador Ângelo Coronel preside, a ex-senadora e hoje deputada federal Lídice da Mata é a relatora. Portanto, a relatora é uma pessoa que é amiga da verdade e eu acredito, sim, que essa CPI possa desvendar os robôs, não é? O controle de dados, a estrutura de Big Data que foi montada para fazer com que as notícias falsas chegassem a milhões de brasileiros, especialmente através de aplicativos, né, de comunicação mais direta, como o WhatsApp, Telegram, dentre outros, não é? Grupos que foram montados e alimentados com mentiras, com robôs. Esse governo ele foi eleito com base na fake news e no controle de dados. Nós hoje sabemos disso, né? Nos confinaram nas bolhas militantes e eles saíram espalhando conteúdo mentiroso, impulsionando milionariamente. Já há dados, já há provas sobre isso e elas precisam ser compiladas e judicializadas, porque isso sim fará com que possamos, inclusive, avançar para o impeachment desse governo fraudulento que se elegeu impulsionando milionariamente mentiras, falsidades, calúnias contra os concorrentes e contra todos os que atuavam, não é, na política brasileira. É muito importante que isso seja revelado ao povo brasileiro. Tenho muita esperança no resultado dessa CPI e acredito que dela nós vamos ter a verdade estampada, não é? Para que possamos, inclusive, ter uma legislação adequada contra o impulsionamento e de controle forte contra a mentira nas redes sociais. Legal, deputada. A gente já chegou aqui ao limite do nosso horário, não vou prender mais muito a senhora, que eu sei que a senhora tem compromisso aí na Câmara, só queria que a senhora encerrasse aqui sua participação, dando o seu recado sobre esse 11 de setembro, já que a gente começou falando sobre isso, né? Qual o significado dessa data para a senhora no Brasil hoje de Bolsonaro, para se despedir, deputada? Olha, é refletir de maneira bastante consciente o que significa o fundamentalismo, né? O que é que significa a radicalização em torno de falsos líderes. Então, nós temos um enfrentamento muito forte ao domínio americano, a tentativa dos americanos serem, não é, os xerifes do planeta, os donos da verdade, os comandantes supremos da economia, da cultura, não é? Dos desígnios da humanidade. Primeiro, esse Deus mercado, que é idolatrado pelos americanos e por quem bate continência para eles. Bolsonaro é um soldado de Trump, é um soldado raso dos americanos, quer fazer seu filho embaixador, né? Que fritador de hambúrguer a embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América do Norte. Ele é isso, mas é, ao mesmo tempo, o outro lado. O lado do fundamentalismo, o lado da radicalização, o lado da idolatria, um falso profeta, um astrólogo que vive nos Estados Unidos, que ninguém nunca tinha ouvido falar e que é quem domina o universo das cabeças, né, desses eleitos aqui que acham que a Terra é plana, que a mulher tem que ser submissa ao homem,
no casamento, a Damares confessou para uma pergunta minha, não é? Que a educação ela é para o socialismo, que Paulo Freire tem que ser execrado, que o marxismo cultural domina as universidades. Então, eles significam os dois lados, né? A subserviência aos Estados Unidos e o paralelo, não é, ao fundamentalismo que leva à transcendência, à loucura que alguns cometeram naquele 11 de setembro, ceifando vidas inocentes. Então, nem uma coisa, nem outra. Democracia, sim. Bolsonaro, não. Tá certo, deputada, que essa data não sirva para refletir, né, se a gente quer retroceder ou avançar para o futuro, né? Muito obrigado Forte abraço. Pela participação no nosso programa. A gente se fala em outras oportunidades. Um abraço. Muito obrigada, forte abraço. Obrigado. Agradeço também a todos os leitores e internautas da revista Fórum que estiveram conosco nessa transmissão. A gente volta amanhã, a partir das 21, com mais um Fórum 21. Para quem não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva e assim nos ajude a fortalecer nosso canal de mídia alternativa. Muito obrigado a todos. Até amanhã às 21. Tchau, tchau. Valeu, Jorge. Tchau, tchau, gente. Obrigado, deputada. Tchau. Tchau, tchau.